Olá, mais uma reunião do Decifrando o Novo Testamento com a visão espírita. Meu nome é André Andriolo. A nossa reunião de número 51, a traição de Judas. Vamos começar a chegar agora na parte em que Jesus é traído, tem a conspiração, tem a traição de Judas, tem, né, o momento da Santa Ceia, do Calvário e assim por diante. Sempre esclarecendo que o nosso estudo é feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. As Bíblias que a gente está usando são essas aí. Todo o texto que eu coloco aqui na tela é da Bíblia de Jerusalém, mas eu sempre consulto a Bíblia do Peregrino, pelos seus comentários, que são excelentes, a Bíblia de Estudo NVI, Nova Versão Internacional, que também é muito boa, e a Bíblia Sagrada Interlinear, que tem os textos tem três traduções diferentes para você comparar ali o que os tradutores falaram de cada texto do Novo e do Antigo Testamento. Eu uso como fonte, estou usando hoje o dicionário Douglas apenas, como fonte não espírita, e como fonte espírita estou usando as apostilas do Evangelho Redivivo, a Sabedoria, o livro Sabedoria do Evangelho do Pastorino, no caso é o 6º volume, não o primeiro, mas a foto que eu tinha era essa aí. E também estou usando palestras do Haroldo Dutra, que ele faz na internet. Então, hoje a gente vai falar só do iniciozinho desse assunto, dos primeiros versículos, a conspiração contra Jesus, a traição de Judas e o anúncio da traição de Judas que Jesus faz durante a ceia. Depois nós vamos voltar na Santa Ceia, vocês vão entender por quê, que eu vou fazer o arco todo de Judas aí, de uma vez só agora, acho que fica mais fácil de entender, né, para a gente ver a história toda. Bom, conspiração contra Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender é que Roma queria o reino da terra. Roma queria conquistar o mundo. Roma achava que o mundo deveria ser deles, então eles estavam andando aí, e era um império muito poderoso, estavam andando pelo mundo, conquistando o mundo todo. Então, Roma queria o reino da terra. O Sinédrio, né, que era onde os judeus, né, os fariseus, os saduceus, desejavam o reino do céu, que representado pela restauração nacional de Israel. O que eles queriam é que Israel dominasse novamente, eles queriam o fim do domínio romano e a instauração da justiça e da paz e a soberania divina na terra, a soberania de Yahvé, a soberania do Antigo Testamento. E eles achavam, lá na ideia deles, que você só conseguiria o reino do céu, né, se você seguisse à risca todas as regras e todos os rituais. Se você saísse daquelas regras, você não teria o reino do céu. Então, para o Messias vir, na opinião deles, eles tinham que cumprir com todas aquelas regras e todo o povo cumprir. Quando todo mundo estivesse cumprindo aquelas regras, o povo judeu, então viria o Messias que iria destituir o Roma, né, do seu poder, terráqueo, temporal ali, e iam restabelecer a nação de Israel, né? E aí eles poderiam mandar do jeito que eles queriam, né? Bom, então o texto de Mateus fala assim, capítulo 26, versículos de 1 a 5. Quando Jesus terminou essas palavras todas, ele estava falando, lembra do discurso profético? Quando ele termina de fazer o discurso profético, ele fala assim, sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus falou isso para os discípulos. Então, os chefes dos sacerdotes e os
anciões do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa, para não haver tumulto no meio do povo. Olha só que coisa interessante. Então, eles queriam, né, matar o Jesus de qualquer jeito. No texto de Lucas, ele fala assim: aproximava a festa dos ázimos, chamada Páscoa, e os chefes de sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temiam o povo. Por isso que eles não queriam fazer durante a festa. Ele fala em Mateus. Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, o número do número dos 12. Então, ele já está se referindo, Lucas se refere já a Judas. Ele foi conferenciar com os chefes dos sacerdotes e com os chefes da guarda sobre o modo de lhe entregar. Alegraram-se e combinaram dar-lhe dinheiro. Ele aceitou e procurava uma oportunidade para entregá-lo a eles, escondido da multidão. Então, Judas, que era um dos 12, que era de Iscariotes, que ele era desse lugar lá, de Iscariotes, ele queria, então, entrou em contato com os sacerdotes, com o Sinédrio, e os caras devem ter achado, nossa, caiu do céu, a gente quer matar Jesus e ver aqui um traidor para dizer para a gente, para identificar ele como o Messias, né? Como a pessoa que a gente está procurando. O problema é que, né, existia ali aquela discussão, né? Roma queria o reino da terra, o Sinédrio queria o reino dos céus de acordo com as regras dele. Só que Jesus era a luz do mundo. Como é que você vai fazer isso? Né? Por que Jesus incomodava tanto? Né? Jesus despesava-se ódio nas pessoas. Inclusive em Judas, nós vamos ver o que Judas queria. Né? Qual era a intenção de Judas quando ele resolveu vender Jesus por 30 moedas? Né? A luz de Jesus é uma luz muito forte. E quando Jesus vem, né, e como toda luz muito forte, quando você está num lugar, você tem a luz muito forte, a luz expõe as sombras. Né? Toda luz forte expõe as sombras. Se você tiver arrumei aqui o meu quarto, né? Arrumei, estava, sei lá, de tarde, de noitinha. De manhã, quando bate o sol aqui, aparece coisas que eu deixei de arrumar, aparece sujeira. E a gente, se tiver uma visita, a gente fica até com vergonha, porque a luz forte revela detalhes. E a luz de Jesus era muito forte, e a luz de Jesus mostrava para todo mundo as suas sombras. E aí o pessoal não queria que Jesus, não entendia o que Jesus vinha fazer. Então existia essa 3 pontos de vista, né? Roma queria o reino da terra, o Sinédrio queria o reino dos céus de acordo com as regras mosaicas, e Jesus veio trazer a luz, que era a luz do mundo, veio trazer o reino dos céus depois que a gente morresse, né? O reino dos céus não era uma coisa, como é que se chama? Uma coisa material, era uma coisa espiritual. Uma coisa interessante é que o relato de Lucas mostra para a gente que Lucas ele agiu por livre e espontânea vontade. Né? Ele não estava, isso aqui está no dicionário Douglas lá. Ele não estava sendo pressionado em momento nenhum. Ainda que pese a notória habilidade de manipulação, diz o Douglas, de alguns sacerdotes, que alguns sacerdotes exerceram sobre ele, independentemente das suas motivações íntimas. O fato que se destaca é que Judas entregou Jesus ao clero e o conduziu para a prisão.
Bom, a gente começa a estudar o Espiritismo e é interessante que vários autores começam a olhar para Judas de maneira diferente. Mas vamos ver como é que funciona, o que devia de passar pela cabeça de Judas aí, né? Então vamos falar da traição de Judas Iscariote. Ele tinha uma expectativa que era a expectativa humana. Ele esperava um rei guerreiro, um líder nacionalista, igual aos sacerdotes. Ele estava alinhado com os sacerdotes, né, do Sinédrio. Ele esperava o reino dos céus para ele era uma coisa, era restabelecimento do poderio judaico junto da terra, né, tirando os romanos, voltando ao império. E ele tinha uma ideia de que ele, estando ali, ele poderia também ser é, ele estando junto com o rei, né, com o futuro rei, ele seria um dos seus ministros. Ele já era o cara encarregado do dinheiro. Né? Humberto de Campos chega a falar que ele roubava. Eu não sei se era mesmo isso aí, mas Humberto de Campos fala que ele tinha aí desviava um pouquinho de dinheiro. Mas ele era um cara com uma visão política muito forte. Né? Então ele queria derrubar o Império Romano e libertar Israel pela força. E o reino para ele era um império político. Ele estava focado no império, no poder material, riqueza e tal. E o Messias, né, a realidade espiritual que Jesus sempre trazia, era um governador moral, o governador manso e pacífico, o governador da terra. O objetivo de Jesus era vencer o egoísmo, o orgulho, né, as paixões inferiores. O objetivo de Jesus era colocar, né, o amor, né, amar a todos, né, como se ama a si mesmo. Né? E o reino de que Jesus pregava era uma revolução no coração. Né? Não era um reino na terra, não era um reino material, era um reino espiritual. E aí Jesus trazia, né, um verdadeiro perigo para a situação que estava acontecendo lá. Né? O Sinédrio, que era Caifás e Anás, temiam perder o prestígio, o poder econômico, o controle das conveniências que a religião institucionalizada oferecia. Quer dizer, eles eram muito poderosos, eles tinham muito dinheiro e tudo que eles falavam era obedecido. Então, eles não queriam perder aquele poder. E Roma, que estava lá representada por Pilatos e Herodes, que era o representante judeu, mas que trabalhava para Roma, né, o tetrarca Herodes, temia, não queria agitação popular, porque se tivesse uma revolução ali, ia acabar com a estabilidade política e ia atrapalhar a arrecadação de tributos. Eles não queriam isso de jeito nenhum. Né? Então, de um lado tinha o peso do mundo, do outro lado a leveza do espírito. Porque Jesus trazia a ameaça que Jesus não era para pegar a riqueza, mas arrastava multidões, porque ele era a luz, ele atraía muito a visão de todo mundo, e ele trazia o amor e a proposta de libertação da consciência. Ele representava também uma quebra do dogma de que você tinha que seguir todas as regras, todos os rituais para você atingir o reino que eles diziam que haveria, né? O reino dos céus que seria implantado na terra se todo mundo seguisse todas as regras de Moisés. Isso é um senhor conflito, porque Jesus pregava que não era para seguir o que o Sinédrio falava. Então eles iam perder poder, prestígio, dinheiro. Né? E Roma, um bando de gente que achava que o certo era ser pobre, o voto de pobreza de Jesus, não ia ter mais tributo para receber, apesar de Jesus falar que tinha que se pagar o tributo, mas eles tinham medo que isso mudasse. Então, já repetindo um pouco, né, o Sinédrio queria lá manter os seus privilégios, né, o controle imperial a Roma deu lá para Pilatos,
né, o seu poder, e Roma não queria se envolver em briga, ele não queria briga, ele queria que tudo continuasse do jeito que estava. Por isso que ele lava as mãos, né? Então não ia enfrentar a política ali. E Judas, né, tem aquela ilusão da política. Ele tinha ele foi um equívoco que ele teve. Ele achou que se ele podia misturar a política e usar a política humana para forçar uma vitória da doutrina do Cristo. Então, a prisão lá no Getsemane foi uma colisão entre esses três poderes aí, né? Do Sinédrio, de Roma e da ilusão política. A ilusão de que a política humana, que Jesus ia trazer a política humana para implantar o seu reino lá. Então, Judas, o perfil de Judas, né? Judas não era movido apenas pela vilania, né? Não é porque ele era ladrão ou porque ele era traidor, mas ele estava impaciente, ele queria que o reino, que Jesus, né, usasse o seu poder, porque Jesus tinha um poder muito grande, e ele via esse poder, usasse o seu poder para destruir Roma, para acabar com o Sinédrio e se colocar lá no poder como rei, e ele seria um dos seus ministros, né? Ele amava Jesus, mas não entendia como que um cara manso ia trazer uma revolução. Para ele, a revolução era sempre uma revolução armada, né? Então, ele tinha aquele pragmatismo imediatista. Ele considerava Jesus lento, achava que Jesus era tímido nas suas resoluções, e ele conhecia bem essas estratégias de políticas e ele confiava mais nela, porque era o que ele conhecia. Ele acreditava no sucesso do evangelho, acreditava que o sucesso do evangelho dependia de uma aliança com os poderosos. Então ele queria ajudar Jesus a assumir o trono na terra. E ele não entendia de maneira a verdadeira mudança vinha de dentro, que o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de você, não do lado de fora. E tentou dominar o semelhante antes de alcançar o autodomínio. Isso é bastante interessante, né? Muitas pessoas, né, pregam, né, a palavra de Deus e elas querem forçar os outros a seguirem aquilo sem antes se reformar. A gente esses episódios de intolerância religiosa que a gente vê no mundo todo é exatamente isso. A pessoa quer forçar no outro, né, a sua crença, ela quer que o outro siga o que ele acredita, as suas regras, sem antes ele mesmo entender quais são as regras, porque ele só está preocupado naquilo que a letra fala, não entendeu ainda o seu, as suas consequências, né? Aí a imagem ele está mostrando, né? É o cérebro junto com o coração. A gente precisa juntar as duas coisas, né? É o sentimento e a razão. É a fé raciocinada. É isso que a gente precisa fazer. Trazer o ensinamento que Jesus, que usou, que todos os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes messias, messias não, os grandes enviados de Jesus trouxeram, a gente tem que entender tudo aquilo e sentir. Quando a gente sentir no coração a mensagem de Jesus, a gente vai entender de verdade. Por isso que a gente precisa misturar as duas coisas. Então, o plano de Judas era o plano humano. Ele quis dar um checkmate. Chegou naquele momento, ele estava no xadrez e falou: não, vou dar um checkmate. Vou forçar Jesus a tomar uma atitude. Eu vou lá, eu vou entregar ele. Na hora que os caras forem prender ele, ele vai, pimba, vai matar todo mundo vai estabelecer um reino de Deus aqui na Terra. Então ele concorda com 30 moedas, apenas para ter um pretexto para ter acesso às autoridades e os guardas do templo. Então ele vai lá e aceita o suborno e vai lá falar com as autoridades. Aí
ele conduz os guardas até o Getsemane, onde Jesus estava. A gente ainda vai chegar lá na história. Na calada da noite, para forçar um confronto direto entre Jesus e Roma. Esperava que ia ter um milagre. Que achava que quando Jesus fosse encurralado, Jesus ia revelar seu poder e ia acabar destruir as legiões romanas. Era isso que ele esperava. Queria uma revolução armada. Queria assumir a liderança política e colocar Jesus no trono de Jerusalém, livre do império. Era isso que Judas queria, esse é o plano dele. Só que ele tentou, o erro dele foi tentar misturar a pureza do céu com a política da terra. Aí não deu certo, aí deu ruim. Né? Aí quando ele está lá, quando Jesus está no Getsemane, aí Jesus pergunta para ele, né? Ele dá um beijo em Jesus, Jesus fala com ele, amigo, para que vieste? Né? Ele chama o Judas de amigo, ele não chama o Judas de o seu traidor, né? Aí quando Jesus não reage do jeito que ele esperava, ele não reage com violência, né? E se deixa prender, o castelo de Judas se cai. Acabou. Ué, você não vai fazer nada? Né? Aí o Pedro vai lá, revoltado, corta a orelha de Malco lá do guarda. Aí Jesus vai, pega a orelha, coloca no lugar e cola ela de volta e cura ele. E fala para Pedro, guarda a tua espada. Aí é Jesus ali dizendo que não vai haver revolução armada. O cristianismo não tem nada a ver com violência. O cristianismo não tem nada a ver com espada, com a espada física. Só com a espada moral. E é interessante que a gente vê ao longo da história quantas revoluções houveram em nome do Cristo. Né? Você teve cruzadas, você teve Inquisição, você tem até hoje pessoas brigando por causa do Cristo e de outras religiões também, porque acham que precisam implantar um reino de Deus à força na matéria. E não faz sentido, né? O outro dia eu estava estudando sobre a transição planetária e sobre os povos que vieram lá de Capela, lá, as raças adâmicas, vamos falar assim, né? Aí, estudando isso, a gente começa a perceber que um dos povos eram os judeus, né? E os judeus eles eram aqueles que tinham mais contato com a religião. Eles tinham aquela firmeza do Deus único. Eram os que viriam para trazer a ideia do Deus único. E eles foram os que erraram mais, né? E não se iluda, nós somos eles, porque nós continuamos a tradição judaico-cristã. E a gente continua até hoje errando, a gente continua até hoje brigando, porque não se iluda, nós somos reencarnações que viemos, né, desse povo, nós somos ainda desse povo, a gente ainda está aqui na Terra. Quando a gente aprender que a revolução é íntima, aprender de verdade, aí a gente vai poder ir para um outro planeta, né, melhor do que a Terra. Ou ficar aqui quando a Terra melhorar, né, se a gente ajudar a Terra a melhorar. Então, Jesus mostra que a violência é uma faca de dois gumes. Jesus prova que a maior força não é ferir, mas compreender, curar e perdoar um amigo transviado. Então ele chama amigo, por que vieste? Né? E aí ele cura a orelha de Malco, porque o Pedro vai lá e corta, ele cura e guarda a espada. Então ele entendeu Pedro e ele entendeu o Judas, mas o Judas já fez o que ele queria fazer. E Jesus já havia, na Páscoa, né, já tinha lá durante a Santa Ceia, né, a última ceia, ele já tinha revelado que um deles ia trair ele. Um deles vai trair. Nós vamos ver agora nos próximos slides, né? Então,
Aí quando Judas vê Jesus humilhado, condenado à cruz, porque só era condenado à cruz os piores, os ladrões, né, os assassinos, os piores criminosos da época. E era humilhante morrer na cruz, né? Então, ele percebe que o plano dele, esse plano de mestre, acaba virando uma sentença de morte para o homem que ele é amado. Aí Judas vai lá, joga as 30 moedas de prata no templo. Né? Isso, segundo os textos, é a prova no Crônica de Além Túmulo, no Humberto de Campos, ele fala que é a prova histórica de que o dinheiro nunca foi sua verdadeira motivação. Aí, incapaz, ele fica desesperado, incapaz de lidar com a culpa e com a decepção consigo mesmo, ele opta pelo suicídio. E aí, o Humberto de Campos relata uma conversa com o próprio Judas. Diz que ele se arrependeu, mas que ele precisou de várias reencarnações dolorosas para buscar a reparação moral pelo mal que ele fez. Então, o Judas, depois que desencarnou, Jesus acolheu ele mais tarde, né? Jesus conversou com ele, e aí fizeram um planejamento de reencarnações dolorosas para ele poder se libertar dos seus problemas. Bom, então essa é a história de Judas lá do início até o final. Mas o texto bíblico, né, ele fala, vamos ler aqui o texto de Marcos. Eu vou ler um pouquinho, estou lendo Mateus, Lucas, vou ler agora Marcos. Né? Em Marcos, ele começa lá no versículo 12. Deixa eu ver se eu leio, só pego aqui. Marcos. Por que eu estou pulando aí o iniciozinho? Porque o Marcos ele fala daquela unção em Betânia, quando Maria, irmã de Lázaro, vai lá, lava o pé de Jesus, né, lava os pés de Jesus, quebra o jarro de alabastro, né, e usa o perfume para lavar os pés de Jesus, né, Jesus fala que ela estava lavando o corpo, já estava preparando o corpo dele para a sepultura, que o que ela estava fazendo é como se estivesse lavando já o corpo dele depois que ele morreu. Aí entra a traição de Judas, né? E depois entra esse texto aí. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E enviou então os seus 2 discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Segui-o. Vocês lembram de que, naquela história da mulher samaritana, né, que eu falei que a gente contou a história que ela estava indo pegar água no poço, né? E que as mulheres normalmente iriam mais cedo pegar a água no poço. Então, pegar água no poço era um trabalho das mulheres. E aí, é interessante que Jesus fala assim: tem um homem levando uma bilha d'água. Então, isso não é uma coisa comum. E aí, se vocês assistirem aquele The Chosen, e eu fiquei prestando atenção nisso quando eu assisti o The Chosen, quando eu conto essa passagem, o rapaz ele pede para a menina levar, no filme, né, no desenho, no seriado, pede para a mulher levar a bilha d'água, e ela não leva, e ela esquece. Aí, nossa, eu tenho que fazer serviço dela. Aí vai e pega. E quando ele pega a bilha d'água, ele leva. Então, inclusive, dizem que essa pessoa aí é o pai de um dos apóstolos, tá? O pai do Marcos. Mas isso a gente não. Isso é o que diz lá a tradição cristã. Pessoal que das Bíblias evangélicas fala isso. E aí, então, esse homem levando a bilha d'água, então é uma coisa fácil de identificar, porque não existe homem carregando bilha d'água normalmente, são as mulheres que carregam.
Aí o rapaz tem que levar a bilha d'água para a casa do mestre, né? Que seria o pai do Marcos. Aí seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa. O mestre te pergunta. Então o rapaz levou a bilha d'água lá para a casa do pai do Marcos, segundo o pessoal lá dos protestantes. Aí o mestre pergunta, onde está? O mestre te pergunta, dizia ao dono da casa, o mestre te pergunta, onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala arrumada com as almofadas. Fazei preparativos ali para nós. E os discípulos partiram e foram à cidade, e acharam tudo como lhes fora dito, e prepararam a Páscoa. Isso é uma coisa interessante, né? Quando eles perguntam, né, onde vocês querem que a gente faça os preparativos, o preparativo para comer a Páscoa. Quando a Páscoa, a gente, não sei se vocês se lembram, né, a Páscoa judaica, ela era uma cerimônia que lembrava a saída do Egito, né? Então, como é que a precisão de Jesus, espiritual de Jesus, todo mundo fica se perguntando sobre isso, né? Então, isso está lá na Gênese de Allan Kardec, ele fala sobre isso, né? Aí Jesus tem uma visão espiritual, vamos falar assim, ele vê o que está acontecendo, ele sabe, é uma clarividência. Eu não sei qual é o nome dessa mediunidade, que faz uma confusão entre evidência e clarividência. Então, para mim, eu junto tudo numa só, né? Então, vamos lá, a clarividência de Jesus. Ele vê, a visão espiritual dele, a cidade, vai na cidade, vai ter um homem carregando a bilha d'água, porque não é normal. Quando o cara chega carregando a bilha d'água, chega na casa do mestre, né? Do dono da casa, e fala com ele, onde é que está a sala para Jesus? E aí diz, um local, no andar superior, uma grande sala. Andar superior, né? E tudo que fica no alto mostra elevação espiritual. Então, tudo tem uma simbolismo, né? Quer dizer, o homem carregando, fazendo serviço de mulher, né? Mostrando a importância, né, da mulher. Sempre aparece isso aí no ensinamento de Jesus. Jesus tem as mulheres em alto grau lá nas suas mensagens, né? E aí, quando fala com o senhor, o dono da casa, o cara já está lá em cima, tá quase tudo pronto. Eles vão lá para cima, né? Vão para casa. E a grande sala estava arrumada assim, mais ou menos nesse estilo aí, com as almofadas, com uma mesa no meio, né? Então, a Santa Ceia não é aquela imagem que a gente vê, não foi aquela imagem que a gente vê lá do Da Vinci, né? Porque ele pintou aquilo para poder ter a vista de primeira pessoa, né? Ficou todo mundo um do lado do outro, né, perfilado, e a foto, mas uma foto que foi tirada ali. É igual como se tivesse sido uma foto para registrar o encontro. Eles sentaram ao redor da mesa, né? Então, de acordo com esse protestante aí, o Bruce, a tradição aponta que essa sala ficava na propriedade de João Marcos, sendo dono da casa, muito possivelmente o pai de Marcos. E esse espaço aí entraria para a história como palco das despedidas dos ensinamentos finais de Jesus. Então, foi esse Bruce aí, protestante, que falou isso. A raiz hebraica do termo Pessah significa passagem, ou passar por cima, ou pular, né? Era a primeira das 3 grandes festas anuais em que os homens tinham obrigação de comparecer ao santuário, ao Templo de Jerusalém. E lembrava o período que o povo judeu era prisioneiro no Egito Antigo. Então, tinham 3 elementos obrigatórios. Você lembra quando teve a última praga, né, que era a praga da morte dos primogênitos? E aí Yahvé fala para Moisés para que os judeus imolassem um cordeiro e com aquele sangue
pintassem as ombreiras das portas, porque o anjo da morte, quando ele fosse passar para matar todos os primogênitos, não entraria nas casas em que tivesse aquela marcação. E assim acontece, segundo a Bíblia, que todos os primogênitos de todos os egípcios morrem, e os primogênitos dos hebreus não morrem, porque as casas deles estavam marcadas lá com o sangue do cordeiro. Então, o cordeiro é imolado, né? Também tem um simbolismo aí. E as ervas amargas, que seriam consumidas para lembrar da amargura da escravidão. Então, eles tinham que... E como é que era, como é que funcionava a ceia da Páscoa, né? Eles tinham que, durante 14 dias, antes, 14 dias antes da Páscoa, encontrar um cordeirinho novinho, branquinho, sem defeito. Levar ele para casa. E o cordeirinho ficava em casa, com a família. Então, tu imagina um cordeirinho bonitinho ficando dentro de casa com você durante 2 semanas. As crianças iam ficar apegadíssimas ao cordeiro. E você também. O bichinho ia virar quase uma pessoa da família. Quando chegava na véspera da Páscoa, tinha que matar o cordeiro. Né, tirar o sangue dele todo, e tinha lá um processo de né, imolar o cordeiro. O que tinha? Tinha que queimar uma parte e tinha que cozinhar o cordeiro todo, não podia sobrar nada dele. O que sobrasse, o que não fosse comido, tinha que ser queimado. Então, imagina o sofrimento da família. Você, poxa, eu tenho que matar o bichinho. Então, mostra que você vai perder alguma coisa que você gostava. Porque quando os hebreus fugiram do Egito, eles estavam muito acostumados com aquilo ali. E quando eles foram lá para o deserto, eles perderam muito do conforto. Tanto é que o pessoal ficava murmurando, né, reclamando, Moisés, poxa, pelo menos quando a gente era escravo, a gente tinha comida, agora aqui a gente não tem nada. Era a reclamação. Então, o cordeiro, né, ficar ali também convivendo com eles e depois sendo imolado, lembrava um pouco a perda do que tinha antes. As ervas amargas é para lembrar que você estava escravo, né? Apesar de ter comida, você era escravo. E o pão ázimo era um pão feito às pressas. É o pão assado antes que a massa pudesse fermentar. Então não tinha fermento. A massa com fermento, né? Normalmente você vai lá, mistura, e aí você coloca lá o fermento, aí ela começa a formar os gases lá, que formam umas bolhas, e aí essas bolhas fazem a massa crescer. Existe uma expansão. E na massa da ázima não tem fermento. Aí fica aquela estrutura densa e pura, sem gás, e não tem a matéria fica inalterada, é duro igual um pau. Eu já tentei comer um pão ázimo uma vez, que na verdade ele é aquele formato do slide anterior, daquela pizzazinha ali. Cara, parece que está mordendo um azulejo, de tão duro que é. O negócio é duro e sem gosto, mas é isso mesmo. E aí, o pão, né, o pão ázimo, ele tinha que ser comido o pão da pressa. Por quê? Na própria tradição, lá no Êxodo, ele fala para o pessoal comer a ceia da Páscoa, todo mundo vestido com a sua túnica, com o cinto amarrado, né, com os rins cingidos, com as sandálias amarradas nos pés e com o cajado na mão, para comer com pressa. Por quê? Para fugir, para sair da escravidão, a gente tem que ter pressa. Então, a Páscoa mostrava isso, né? Bom, mas a igreja católica, ela começou a dar outro... Isso era a ideia do judaísmo, né? Muito rapidamente aí. Aí, a Páscoa, como Jesus foi crucificado na Páscoa, a tradição católica, né, a Páscoa católica, ela era diferente da tradição judaica. Então, o foco da libertação
muda do território do Egito para o sacrifício do próprio Cristo. Então, Jesus se torna a personificação da passagem. Então, Jesus é simboliza aquela libertação, né? A passagem para você para um mundo melhor, para uma situação melhor. E o fermento, né, ele lembra várias situações, né, o fermento ele é associado à maldade, à malícia. E o pão ázimo é associado à sinceridade, à verdade, né? Então, o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, ele fala que o cristão tem que abandonar as práticas antigas e substituí-las por uma nova postura de pureza de intenções. Então, Paulo fala para a gente, deixa de lado, né, as coisas materiais e pensa nas coisas do lado moral. Sempre apoie-se na parte moral, no simbolismo moral, né, das coisas. Então, qual é o verdadeiro sentir a evolução? Vamos falar da evolução, desculpa, esqueci disso aqui. A evolução do entendimento da passagem, da Páscoa, né? A Páscoa judaica, o foco era a libertação do Egito. A Páscoa cristã, o foco é o sacrifício de Jesus. E a Páscoa espírita, o foco é o cristianismo restaurado. Os símbolos judeus eram o cordeiro, a erva e os ázimos. Os símbolos cristãos, o pão, o vinho e a ressurreição. E o espírita não tem nenhum culto externo, não tem nada. A natureza da Páscoa judaica é a celebração da história, para lembrar a história. A Páscoa cristã é uma celebração litúrgica, que é quando Jesus institui a Eucaristia, que por acaso foi comemorada semana passada, na quinta-feira, do Corpus Christi. O que é o Corpus Christi? É uma lembrança, uma celebração da Eucaristia que Jesus institui na Páscoa, na última ceia, que é você ter lá o pão, o vinho, né? O pão e o vinho, comer o pão e beber o vinho de Jesus e a ressurreição dele, que é o corpo dele que revive, né? Depois de 3 dias. Então, o Corpus Christi está relacionado aí. Ele acontece sempre 60 dias depois da Páscoa. Então, ele também é uma festa móvel, um feriado móvel, que é sempre 60 dias depois da Páscoa. E, na natureza espírita, né, a Páscoa significa a prática e vivência da moral interior da reforma íntima. Reforma íntima. Eu sempre falo, né, que a palestra espírita ou conversa espírita que não fala de reforma íntima está perdendo alguma coisa, né? A verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem, a verdadeira, né, não é um evento do calendário, mas é a hora do reforma íntima. O fundamento real da libertação cristã é uma passagem contínua dos velhos hábitos corrompidos para uma nova consciência desperta. É a gente pular do homem velho para o homem novo. É o cultivo diário do pão da sinceridade na própria alma. É a gente pular. Lembra que o anjo da morte vinha, quando ele chegava numa casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, ele pulava e ia para a próxima, né? Então a gente tem que fazer isso, tem que dar um jeito do homem velho pular, sair as atitudes que a gente tinha como homem velho não pegarem mais em nós. A gente vai pular essa parte, né? A gente vai ter que se melhorar. Então, né, moral da história. O Cristo convida hoje a gente para preparar uma sala superior do nosso coração. Por isso aquela pergunta lá do início: onde queres que preparemos? Então, assim como os discípulos prepararam, limparam e organizaram aquela sala em Jerusalém, somos chamados hoje a varrer o fermento do orgulho de nossas mentes
e preparar a nossa sala superior. É criar um espaço interno necessário para receber os ensinamentos morais do Mestre todos os dias. Por isso que toda vez que a gente faz a prece, pedindo para que nosso dia seja bom, que amanhã a gente possa amanhecer melhores do que fomos hoje, é exatamente isso. Então a Páscoa, né, essa ideia, né, qual é o simbolismo de ter sido preparada no andar superior? É porque na parte superior nós estamos mais perto do alto, mais perto de Deus. Nossa sala superior é a nossa mente, a nossa conexão com Deus. Se a gente conseguir preparar a nossa sala superior e para receber os ensinos do Cristo, a gente tem que limpar ela todinha, tem que jogar, porque a luz do Cristo vai chegar e vai, né, mostrar todos os cantinhos que estão sujos, todas as sombras. E a gente tem que largar de lado o nosso orgulho, se tocar que realmente eu preciso melhorar, e a gente vai tirando aquilo que está escondido ali, aquilo que estava nas sombras, porque a luz do Cristo é muito forte. Então a gente precisa deixar essa luz chegar, como está ali na figurinha, né? Abrindo a janela da luz do Cristo, iluminando a nossa sala superior. Então, o formalismo vai passar e a essência do mestre vai ficar. É isso que a gente precisa fazer. Tá bom, pessoal? Então, nós terminamos aqui. Na próxima semana, a gente vai falar sobre a última ceia. Vamos continuar falando sobre a última ceia. Vamos ter alguns episódios sobre isso. Tá bom?